Oi, pessoal. Meu nome é Giovana Carranza e agora vamos começar o curso de Administração Pública. Vamos separar por módulos e no início de cada módulo eu explicarei o conteúdo que vai ser visto. Dessa maneira, você vai poder selecionar e montar quais aulas você vai querer assistir. Porque você sabe que no Brasil todo existem vários concursos. E aí você vai poder ver qual é o módulo que está inserido dentro do seu edital. Este módulo, ele é de conceitos básicos. O curso é de administração pública, mas as organizadoras estão cada vez mais misturando com a administração geral. Por exemplo, questão de administração pública, falando sobre descentralização e centralização. Mas não é aquela centralização e descentralização de direito administrativo, é de administração geral. Então, isso na parte de administração, claro, na parte de direito administrativo tem outro conceito. Então, a gente vai ver hoje alguns conceitos básicos em relação à administração em si. Veja só o conteúdo deste curso. A gente vai começar a falar de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que é administração, o que é administração pública, o que são as organizações, o que é que isso significa, a importância da administração, o porquê que é necessário existir a administração dentro das instituições, convergências entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, ou seja, o que é que elas têm de comum, né? E divergências. Isso porque tem muita gente que pergunta por que é que tem que estudar administração se vão trabalhar em uma instituição pública. E aí, em muitos editais, tem lá convergências e divergências da iniciativa privada e iniciativa pública. Agora, se tiver administração pública, você vai ter que sempre assistir esse módulo, independentemente de estar especificado ou não, tá? Então, esse aqui é como se fosse o beabá, é a base da administração pública. Muito bem. Vamos ver também as principais funções administrativas. Aí vamos ter o planejamento, organização, direção e controle. Vamos ter aqui também os papéis gerenciais, quais são os papéis que o gerente exerce dentro da empresa, quais são as habilidades gerenciais, as gerais e as específicas. Vamos ter também o significado de missão e visão organizacional. Muitas vezes são usados como sinônimos, assim como eficiência, eficácia e efetividade são usados como sinônimos, a gente vai ver nesse módulo também. Princípios e valores organizacionais, o significado, para que servem. Objetivos e metas, estratégias. Políticas organizacionais. Cultura e clima, só que isso aqui vai ser superficial, nós não vamos aprofundar. É para você ter uma noção de cultura e clima. Clientes internos e externos, públicos de interesse, stakeholders, são as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com a empresa. Centralização e descentralização dentro do conceito de administração, não no conceito de direito administrativo, porque são duas matérias diferentes. Ou seja, vamos ter a mesma palavra, mas com significados diferentes, tá? Eficiência, eficácia e efetividade, que muitas vezes são usados como sinônimo, ou usados de uma maneira errada, certo? Níveis organizacionais, aí vamos ter 3, nível estratégico, tático e operacional. E vamos ver também questões de concurso. Algumas mais atuais, de 2015, 2014, 2013, e algumas um pouco mais antigas, 2010, 2011, 2012. Porque existem muitas questões que, mesmo que já tenham 5 anos, elas ainda estão corretas, porque a administração não é como o direito, ele não fica desatualizado, tá? Vão sempre só acrescentando novas matérias. Bom, essa é a parte de aula. E a parte de material teórico? Você pode estar adquirindo o meu livro de administração geral e pública para concurso, que está nas principais livrarias do país, da editora Juspodium, ou no próprio site, tá? Você vai ter justamente o primeiro capítulo, a sequência com este conteúdo, tá? Mas, Giovana, eu tenho outro livro de outros autores. Tem problema nenhum. Agora, procure um autor que esteja voltado para concurso, porque hoje em dia existem esses livros. Antigamente não existiam. Os alunos, eles chegavam um pouco sem base. Hoje existem excelentes livros de administração, como, por exemplo, de Rodrigo Renaud, tá? Rodrigo Renaud tem um excelente livro de administração geral. Ele lançou também um de gestão de materiais, que também é excelente. Então, você pode muito bem usar qualquer um desses livros, tá bom? Pois muito bem. Vamos aqui. Quando a gente fala de administração, não se assuste se no edital vier a palavrinha gestão. São sinônimos, tá?
Se você pegar um texto, eles vão dizer que a gestão hoje em dia ela é mais moderna que a administração, mas no fundo é a mesma coisa, povo. Isso é só porque o pessoal está inventando a roda, tá? Mas o que seria, qual é o conceito de administração? E existem 4 conceitos que podem ser cobrados na sua prova. A caneta está muito grossa. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Existem 4 conceitos associados à administração. A administração como disciplina, como área de estudo, como ciência. Por exemplo, eu sou formada em administração. É a matéria que eu estudei, a minha formação profissional, tá? E eu não estudei administração porque não tinha nada o que estudar, tá? Porque muitas vezes é assim, na faculdade é assim, primeiro ano. Por que você está estudando administração? O professor pergunta, né? E o pessoal responde assim, povo. É porque eu não passei no vestibular de Direito e fui fazer administração. Não sabia o que fazer, fui fazer administração. É porque meu pai vai montar um negócio para mim quando eu me formar. É desse jeito. Infelizmente, tá? Mas não tem problema não. Então, é uma área de estudo, é uma disciplina, é uma ciência como qualquer outra que vai evoluindo, é óbvio, certo? Só que não é como o direito que é mais ou menos assim, né? A partir do data tal, fica revogado determinado artigo e é válido não sei o quê. Não, não funciona assim. É um processo de evolução e nessa evolução eles não vão apagando tudo que existia anteriormente. Ele vai fazendo modificações, aproveitando o que é o positivo, tá? E aí vai passando por uma modernização, é isso. Vai modernizando porque as empresas vão mudando, as pessoas vão mudando. A maneira que uma empresa atua hoje não é a mesma maneira que atuava há 60 anos. Então, é necessária essa disciplina para acompanhar essa modernização. Então, temos essa área de estudo, é um conceito. Temos também a função de administrar, e aí a gente vai aprofundar lá na frente as 4 funções administrativas, que vão incluir aqui planejamento, organização, direção, e controle. Tá? Temos essas 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? No planejamento eu vou definir como é que eu vou atuar. Na organização eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Na direção eu vou motivar e liderar e no controle eu vou avaliar, tá? Temos também aqui a administração. A probabilidade de cair na sua prova é menor, mas pode cair. Como um conjunto de pessoas que tomam as decisões dentro da empresa, ou seja, os dirigentes. O que é que a Maria faz no trabalho? Ela faz parte da administração, ou seja, ela vai fazer parte daquele conjunto de pessoas que tomam as decisões dentro da empresa, tá? Pode ser também como o local onde as decisões são tomadas. Talvez na empresa onde você trabalha tenha uma sala com uma plaquinha escrita assim, administração, ou seja, aquele é o local onde as decisões são tomadas. Então, temos esses 4 conceitos relacionados à administração. Eu não quero que você memorize de cabo a rabo o conceito que vai estar no livro, em uma apostila, de jeito nenhum. Eu preciso que você tenha uma noção. Porque se cair na sua prova que a administração é a função de planejar a empresa, planejar as ações, planejar os recursos a serem utilizados, motivar os funcionários a avaliar resultados, a questão está verdadeira. Eu vou precisar que você interprete. Quando eu comecei a dar aula para concurso, há uns 8 anos, eu dizia assim, pessoal, essa matéria é simples. Decorou o conceito, você vai acertar a questão na prova. Só que as organizadoras, elas evoluíram, certo? E nessa evolução, elas já não cobram, pelo menos na minha matéria, copia e cola, não. Elas vão exigir de você uma interpretação do que está escrito. Pessoal, não está fácil não, mas não está fácil para você e não está fácil para o teu concorrente. Às vezes eu vejo que tem aluno que chega frustrado e diz assim, ai, Giovana, eu estou tão chateado, está cada vez mais difícil passar em concurso. Eu digo, é verdade, para você e para o teu concorrente.
Ah, Giovana, cada vez mais cobram mais matérias. É verdade, para você e para o seu concorrente. Giovana, o tempo para fazer a prova é muito curto. Eu disse, é verdade, para você e para o seu concorrente. Então, não tem por que você ficar chateado com algo que acontece para todo mundo. Você tem que ficar com medo é da sua disciplina. É de você não ter a força de levantar o bumbum daquele sofá, assistindo televisão, jogando videogame, certo? E estudar. É isso que você tem que estar com medo. Não do edital, não do conteúdo, não do tempo para fazer a prova. Você tem que estar medo de você, da sua disciplina. E é aí onde você vai pegar força, onde tem e não tem, porque a gente tem que fazer isso. Não sei de onde é que eu pego força. Por exemplo, eu tô com um bebê recém-nascido, de 24 dias, tá? E aí esse bebê, eu tenho que ter força para acordar. Eu passo a madrugada, às vezes, é toda acordada, tá? Não, mas eu tenho que ter força para trabalhar, eu tenho que ter força para gravar, eu tenho que ter força. Não sei de onde é que ela vem, tá? Alguns alunos até brincam e dizem assim, eu não tô nem colhendo. Se você não sabe a quantidade de corretivo que tem aqui, tem uma camada desse tamanho, tá? Então, temos que ter força de onde vier, não tem problema. Mas a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos, tá bom? Então, esse aqui é o conceito de administração. Agora, e o que é administração pública, certo? Bom, nós temos uma série de instituições, de organizações, ou seja, nós temos uma máquina administrativa que existe por alguma razão. Um TRT, uma Receita Federal, um TRE, uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, ela existe por alguma razão, tá? Então, esse conjunto de instituições, esse aparelho que faz a máquina pública funcionar, porque ela tem um objetivo a alcançar, ela tem uma meta a alcançar. Para que você vai votar em determinado político? Vamos esquecer a politicagem, mas se supõe que é para ele conseguir gerenciar um município melhor, um estado melhor, um país melhor, concorda? Pois esse conjunto de instituições vão justamente compor o que a gente chama de administração pública. E na administração pública eu vou precisar planejar, organizar, dirigir e controlar. Ah, Giovana, mas você falou de organização, instituição, organização. O que é uma organização? Uma organização nada mais é do que um conjunto de pessoas unindo esforços e recursos para alcançar um objetivo em comum. Um partido político é uma organização, uma igreja é uma organização, uma família, uma empresa. Então, esse conjunto de pessoas unidas, utilizando recursos, se esforçando para alcançar um objetivo, isso é o que a gente chama de organização. As organizações, elas podem ser divididas em organizações formais e informais. Na administração, algo é formal não é porque tá sério, de paletó e gravata, não. Algo é formal porque foi previamente planejado. Foi previamente definido, estabelecido. E algo é informal porque surgiu espontaneamente, fora do planejamento. Neste caso, uma empresa, uma igreja, um partido político é uma organização formal. Ela foi previamente definida. Agora, uma gangue, um grupo de amigos, é um barzinho, isso seria uma organização informal. Tá certo? Muito bem. Mas por que eu preciso administrar? Bom, vamos ver aqui alguns benefícios e vantagens da administração. Se a gente mencionou que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar, isso significa que se eu planejo as minhas atividades, a probabilidade de tomar uma decisão certa é maior.
Concorda? Eu estou planejando. Eu não estou atuando impulsivamente. Vou fazer tal coisa. Não, estou planejando, estou analisando a situação, estou avaliando custos, estou avaliando probabilidade de assertividade, de erro, riscos, eu estou avaliando. Então, a probabilidade da tomada de decisão certa é maior. A probabilidade do sucesso é maior. Isso permite, como eu estou planejando, uma redução de custos. Você concorda que se você for para o supermercado sem uma lista de compras, você vai terminar comprando mais coisas do que você precisa? Porque você vai comprar um ketchup, mas tinha 2 ketchup na sua casa, você não planejou, você não viu. Então, você vai terminar comprando mais coisas do que precisa. E ainda pode esquecer de comprar alguma coisa, né? Você termina gastando mais e ainda pode errar, não é isso? Pois é, justamente isso. Uma empresa é igual. Agora, você imagina uma lista de compras de uma casa que moram 4 ou 5 pessoas. Agora, tu imagina uma empresa com a quantidade de contas para pagar, a quantidade de fornecedores. Então, a probabilidade da redução de custos também é maior. Em uma administração, se eu coloco cada recurso no seu lugar, isso permite uma melhor execução. E se eu tiver funcionários motivados, se eu tiver uma direção adequada, eu vou ter funcionários motivados. E não só motivados, eu vou ter funcionários mais competentes, mais motivados, certo? Eu vou ter funcionários melhor selecionados, porque eu não vou contratar apenas porque é meu amigo, certo? Eu consigo, digamos assim, alcançar melhor os objetivos. Eita porra, não acredito que eu ia escrever assim, não. Eu, hein? Objetivos. E alcançar as metas. Não ligue para meus palavrões, não, viu? Não ligue, não. Então, permite alcançar melhor meus objetivos e alcançar melhor as minhas metas. Permite eu ter uma melhor avaliação, saber como é que a empresa está atuando, permite um melhor controle. Tá certo? Então, isso tudo por causa da administração. Então, olha como a administração é importante. Infelizmente, algumas cidades brasileiras, 98% das empresas que nascem na área de confecção quebram antes de cumprir 1 ano. 60% das empresas quebram antes de cumprir 4 anos. E a maioria dessas empresas que quebram é por uma má gestão. Se na nossa vida particular a gente às vezes gasta mais do que a gente ganha, tu imagina uma empresa, tá? Você não conhece não ninguém que quebrou? Essa pessoa vai alegar que quebrou por causa do concorrente, quebrou por causa do cliente, quebrou por causa que o funcionário roubou, quebrou porque o sócio roubou. Mas se o sócio roubou é porque você não controlou, você não avaliou. Se o concorrente foi melhor para você, é que você não planejou, você não tomou o concorrente em consideração. Então, tudo isso termina levando a uma má gestão. Tá certo? Então, olha a importância da administração, tá? Bom, para que eu vou estudar administração pública ou administração? Ah lá, meu Deus, caiu. Por que eu vou estudar administração se eu vou trabalhar em uma instituição pública? Na verdade, a gente tem mais coisas em comum entre instituição pública e privada do que coisas diferentes. Olha só isso aqui. Tanto a instituição pública como a instituição privada, as duas têm recursos. As duas têm recursos humanos, materiais, financeiros, estruturais, tecnológicos. E se quiser, eu vou passar a noite todinha aqui. Então, as duas têm recursos à sua disposição e esses recursos devem ser aproveitados ao máximo, eles devem ser utilizados da melhor maneira.
Você já prestou atenção que tudo que é em relação ao governo sai mais caro do que o normal? Um estádio que deveria custar 30 milhões, aqui no Brasil custa 120, 130. E custa, por causa de corrupção. E a corrupção acontece por falta de controle. Ou desperdício, falta de um bom planejamento. Então, as duas têm recursos à sua disposição e esses recursos precisam ser bem administrados, tá? As duas têm um objetivo e uma meta para alcançar. Você pode notar que já há anos que o governo fala de objetivo, meta, mas isso por quê? Porque o governo tem que existir para a sociedade. Mas eu tenho que ter um objetivo estabelecido. Eu tenho que ter uma meta. Quantas pessoas eu vou beneficiar? Qual vai ser o prazo? Eu tenho que definir. Então, as duas têm objetivos e metas para alcançarem. As duas, para que possam tomar uma decisão, qual é a estratégia? A estratégia é o caminho para alcançar um objetivo. Elas precisam analisar a situação. Como é que eu estou, onde eu estou e onde eu pretendo chegar. E como é que eu vou chegar? Isso de analisar a situação atual, isso nada mais é do que o diagnóstico. Eu vou analisar como é que eu estou. E estabelecer estratégias para alcançar os objetivos, isso nada mais é do que prognóstico, certo? Então, eu vou analisar a situação atual e vou definir como é que eu vou atuar. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico e o prognóstico, tá certo? Então, olha só, eu analiso a situação, como é que eu estou, onde é que eu pretendo chegar. Mas para eu chegar acolá, que é meu objetivo e meta, como é que eu vou atuar? Esse é o prognóstico. O prognóstico é como é que eu vou atuar, a maneira, como eu vou atuar, tá? As duas terminam enfrentando problemas do dia a dia. Um funcionário que falta, uma folha de pagamento que saiu errada, a contratação de uma empresa que não chegou, uma parceria que não deu certo ou que deu certo. Então, as duas terminam enfrentando problemas do dia a dia e tem que saber a maneira correta de tomar uma decisão, certo? Todas as entidades privadas e públicas utilizam técnicas administrativas, como planejamento, organização, direção e controle, assim como técnicas relacionadas à motivação e avaliação de resultados. Em outras palavras, as duas usam a administração para poder alcançar os objetivos, para poder definir estratégias. Existem funções idênticas, a função orçamentária, financeira, contábil, recursos humanos, recursos materiais, atendimento, certo? Todas essas atividades, tanto existem na instituição pública como na instituição privada. Isso aqui já foi tema de redação, tá? Tanto a instituição pública como a instituição privada, ela sofre influências do ambiente interno e do ambiente externo, certo? A gente vai ter, por exemplo, fatores políticos, sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos. Isso interfere na empresa. Fatores internos são aqueles que acontecem dentro da empresa, fatores externos fora dela. Então, uma decisão política, uma lei, tanto pode afetar a instituição privada como a instituição pública. Um fator climático pode tanto afetar a instituição privada ou pública, fator social e assim vai. Econômico, tá certo? Muito bem. Agora, o que elas têm de diferentes, tá? A gente pode ter aí que geralmente a instituição pública ela é orientada para o bem-estar da sociedade. É óbvio, enquanto que a instituição privada ela é orientada para o bem-estar ou para o benefício de um grupo pequeno de pessoas, seus sócios, seus acionistas. Já a instituição pública não, é para o bem da sociedade como um todo, tá? Nas instituições públicas, o cliente paga indiretamente pelo serviço prestado por meio do imposto, enquanto que na instituição privada, ele paga diretamente pelo serviço prestado. Pagou, recebeu. Não pagou, não recebeu. Sem contar que na instituição pública, não há simetria entre quantidade paga e quantidade recebida. Não é porque o João paga mais em imposto que ele tem o direito de receber mais coisas do que a Maria. E não é porque a Raimunda não paga nada de imposto que ela não vai ter direito de receber. Então, não há simetria entre quantidade paga e quantidade recebida na instituição pública. Na instituição privada, se você paga R$10 mil por uma diária de hotel,
com certeza você vai receber um serviço diferente de quando você paga R$50 em uma pousada. Concorda? Muito bem. Então, na instituição privada, há assimetria entre quantidade paga e quantidade recebida, na instituição pública não, tá? Na instituição pública, os resultados maus ou bons têm impacto político, tá? Por exemplo, se a população está satisfeita com a gestão daquele partido, vamos ter a reeleição daquele partido, pode prestar atenção. Se estiverem insatisfeitos, aquele partido não vai ser eleito na eleição seguinte, tá? Então, os resultados têm impacto político, tá bom? Geralmente as atividades da instituição pública são atividades monopolistas, monopolizadas, tipo assim, onde você vai tirar sua carteira de motorista? Só tem um local. Onde você vai tirar sua carteira de identidade? Só tem um local. Onde você vai recolher determinado imposto? Só tem um local. Então, geralmente são atividades monopolizadas, tá? Na instituição privada, aliás, na instituição pública, você deve ter ouvido falar, que existem aquelas instituições que autorizam, temos aquelas que executam e temos aquelas que fiscalizam. Então, a que executa, ela só pode executar depois que a que autoriza, autorizar, tá? Então, isso termina fazendo com que exista uma grande interdependência, ou seja, que elas dependam muito entre si, ou seja, as instituições públicas dependem muito entre si. Há uma alta interdependência entre as organizações. Na instituição privada, não. Claro que um concorrente influi no outro, mas eu posso atuar de uma maneira mais independente. Concorda? Então, essa alta interdependência é maior na instituição pública. Na instituição pública, as ordens, normas, instruções, as políticas estão regulamentadas e estão definidas em leis, tá? Na instituição privada, não estão nas leis. Por exemplo, onde é que estão as regras, as normas de funcionamento para recrutar pessoas, selecionar, treinar, motivar, promover, remunerar? Na Lei 8.112. Concorda? E onde estão as regras e normas para comprar coisas, comprar recursos materiais para contratar serviços? A Lei de Licitação. Olha só. Onde é que estão as regras para o uso do dinheiro público? Já vão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, olha só que as normas e regras estão concretizadas em leis e regulamentos na instituição pública. Na instituição privada, não. A ação governamental ela é mais difícil no sentido de que ela é mais complexa, mais burocrática, mais gigante, certo? É difícil você administrar uma instituição pública. Você vai depender de vários fatores. Não estou dizendo que a instituição privada é fácil administrar. Inclusive, na instituição privada existe o risco de quebrar, já que o concorrente pode ser uma ameaça, um produto já não pode estar tão bem quisto pela sociedade, assim vai. O governo tem que resolver conflitos de interesse público e tem que buscar o bem da maioria. Como nós vimos que na instituição privada tem que ter um bem de uma pequena quantidade de pessoas. Então, se você olhar bem, a gente vai ter mais convergências do que divergências, tá? Então, isso já foi tema de redação, isso já foi questãozinha de concurso. Então, você tome atento, preste atenção no que você vai fazer da sua vida, tá? Então, essa é apenas a primeira aula desse módulo. A gente vai ter várias aulas falando sempre de conceitos básicos. Agora, cuidado. São conceitos básicos que às vezes o aluno acha que ele pode fazer pela lógica. Povo, existe uma base teórica. Por exemplo, se caísse na sua prova, na instituição pública, as regras e normas estão concretizadas em leis e regulamentos. Agora fica fácil você marcar verdadeiro, tá? Mas se você nunca tivesse visto, talvez a interpretação fosse mais difícil. Talvez você perderia mais tempo. Então, vamos continuar estudando. Estamos apenas começando. Aguardo você na próxima aula.